Vídeo 3 de 4. Entrevista com Jair Bolsonaro. 3 segmentos de conversa. Primeiro, sobre parlamento e preparação. Segundo, inovação, Ministério da Educação, investimento no ensino superior, dar ao pesquisador o necessário para ele fazer seu trabalho. E no terceiro segmento, conversamos sobre cotas, as ditas cotas que existem no Brasil. Pessoalmente, eu sou contra cotas. Não exista você ingressar numa universidade ou num curso superior por cota. Ele tem que ser por mérito ou por trabalho que você faz. Simples. O resto é história. Resposta anterior, o senhor disse que se fosse racista, o senhor estaria preso. Mas o senhor não disse para o telespectador que o senhor já foi denunciado pela Procuradora-Geral da República por crime de racismo. O senhor vai responder essa denúncia no Supremo Tribunal Federal, eventualmente pode ser absolvido, eventualmente pode ser condenado. Agora, o que eu queria lhe perguntar... Deixa eu responder essa daí. Pois não. A denúncia lá, acima de mim, se você mandar uma cartinha para o MP, falando qualquer coisa, vão me investigar. Eu sou um cara de... Eu não tenho imunidade parlamentar. Você acha que a PGR denuncia qualquer pessoa da minha parte, uma cartinha? Qualquer carta anônima, eu já respondi processo por carta anônima junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor falou, o senhor ofendeu os quilombolas. Tá? Quem ofendia? Você já foi num quilombola? Duvido você ter... Sou candidato. Eu fui lá, a pessoa que eu me referi, conheço a pessoa, ela com toda certeza, se esse processo for avante, vai testemunhar a meu favor. Poxa, me referi a um cara assim que ele pesava 8 arroba, falei isso. Pode ter minha equipe, exagerei? Pode ter exagerado, mas eu costumo fazer esse tipo de brincadeira com qualquer um e fazem comigo também. Agora, eu não vi maldade nisso. Isso não é o racismo, você impedir um afrodescendente de fazer alguma coisa. Você não promovê-lo, eu, capitão, não promover um negro, por exemplo, a cabo, só porque... Isso que é racismo. Você acha que a ofensa não é racismo? Não, isso não é racismo. Isso que a senhora Raquel Dodge entregou não é racismo. É a mesma coisa da questão que eu recebo de... Uma bola mais leve pesava não sei quantas arrobas, né, que é uma medida que se usa para... Então vamos revogar. Eu podia falar 1/8 de tonelada também. Qual o problema? Ué, na brincadeira. Se você vê meu semblante, brincando. Na brincadeira. Pode ser uma brincadeira infeliz? Pode, mas isso não é racismo, pelo amor de Deus. Deputado, o senhor não me deixou concluir. Eu queria saber o seguinte, o senhor está no 7º mandato de deputado federal. Sim. O senhor, durante esse tempo todo, desempenhou suas funções de parlamentar. Uma das mais importantes é votar o orçamento, fiscalizar o uso do dinheiro público pelo governo federal. Agora, quando o senhor se apresenta como candidato, o senhor diz que não entende nada de economia, que vai passar no posto Ipiranga para saber o que deve decidir, o que deve assinar. Nesses 28 anos, o senhor nunca se preocupou em se preparar para um assunto tão importante que interferia no seu mandato? Eu nunca integrei a comissão de orçamento da Câmara. Nós são 20 e poucas comissões. Nunca passou assim como nunca integrei a comissão de saúde, então não posso ser presidente também, que tem que indicar o ministro da saúde. Tá? Nunca integrei a maioria das comissões na Câmara. Lá é um mundo, a Câmara, você não pode fazer tudo. Agora, você fala em fiscalizar... A última CPI que funcionou na Câmara tem mais de 20 anos. Nada mais funciona na Câmara. A última CPI que funcionou na Câmara pegou o seu aliado, Eduardo Cunha, numa mentira, e depois ele foi cassado. Porque o senhor, baseado no quê? Diversas vezes, esteve ao lado dele. Mas ao lado todos dele, nós no Congresso, com o Eduardo em culto Cunha. evangélico, em palanque, é só procurar. Sim, quem está nos assistindo pode procurar eu não sabia que ele tinha problemas, ora. Tá o seu nome e o nome dele. Mas eu não sabia que ele tinha problemas. O senhor não sabia? Lógico que eu não sabia. Como é que eu sei daqueles negócios dele? Até a própria Polícia Federal, o MP, o Maluf, o senhor também não sabia? É uma maratona. O Maluf, o senhor também não sabia? Olha, o que eu sabia do Maluf era acusado de corrupção o tempo todo. O que eu devia fazer? Eu estou no plenário, sentado e sendo do meu lado, deve me levantar e ir embora? O senhor era do partido dele, mas qual o problema? Olha, quer que eu repita? Eu vou repetir aqui. Joaquim Barbosa. O único deputado que não foi comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro. Você não ouviu? Quer que eu repita também o Youssef? Youssef, repetir para você. Eu vou repetir para você. O Youssef falou. Olha só, inclusive o Youssef falou, olha só, que 3 deputados do PP não pegaram dinheiro na Petrobras. Ana Amélia, Jair Bolsonaro e Paulo Maluf. Ana Amélia é senadora, deputado. Na época, 3 parlamentares não pegaram. Corrigiu? Está corrigido. Sua eventual gestão, qual o papel que o Ministério da Educação deveria desempenhar? E mais, nessa mesma direção, as universidades, o ensino superior público federal, deveria estar no Ministério da Educação ou no Ministério de Ciência e Tecnologia?
Eu tive há pouco numa viagem junto com o Onyx Lorenzoni, no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, até para olhar a questão de pesquisa, de inovação, tá? E para trazer algum ensinamento para cá. Nós somos carentes nessa área. Tá? Nós não temos pesquisa no Brasil, coisa rara. O que nós temos que fazer é inverter a pirâmide educacional, aplicar mais o ensino fundamental, até para acabar com a história de cota no Brasil, dar condições na base para todo mundo. A comunidade científica, por exemplo, está no segundo plano aqui no Brasil. Tá? E eu acho que não interessa onde vai ficar essa parte, né? Ela tem que ter uma pessoa isenta e com conhecimento de causa para levar essa política avante. Qual o grande problema do Brasil? São as indicações políticas, né? É uma área que interessa, ciência e tecnologia. Quem é o nosso ministro de Ciência e Tecnologia? Não é uma pessoa conhecida nesse setor. Temos que botar alguém lá que realmente tenha conhecimento dessa questão. E quando eu fui aqui na Mackenzie, em São Paulo, eu fui ver a pesquisa do grafeno. Tá? Inclusive, levei pancada da imprensa, né? Gastou dinheiro da Câmara para fazer campanha na Mackenzie. Eu falei com 2 pesquisadores, mais nada além disso daí. Mas nós temos que investir, sim. Não é só investir apenas, dar meios para que o pesquisador possa exercer seu trabalho. Você pode ver, se você quiser, por exemplo, entrar na área da biodiversidade, você tem uma dificuldade enorme. Agora, está cheio de gente roubando a nossa biodiversidade na região amazônica. Não sei se entendi a pergunta dele, mas eu acho que ele quer liberdade para poder trabalhar e que essa pasta, né, que interessa esteja no ministério mais adequado para que nós tenhamos um ganho nessa área realmente. Pesquisas das universidades revelam que os cotistas brancos, negros e indígenas estão com notas iguais ou superiores à alta classe média que não usou a cota. Candidata, caso eleito, como o senhor pensa em otimizar essa fantástica política de ação afirmativa no Brasil? É fantástica para ele, para mim não. Eu até perguntaria, se eu pudesse perguntar, né, para ele. A minha filha, é justo entrar na faculdade por cota? Eu acho que não, né? Mas o meu sogro é o Paulo Negão. Eu estava na Paraíba com o Julian Lemos, está nos acompanhando aqui. E essa questão foi debatida lá numa palestra. E eu falei o seguinte, imaginem 2 homens, né, pais, um afrodescendente e um paraibano. Um trabalho humilde, ambos trabalham no pilotismo de um prédio, são porteiros. E os filhos deles prestam concurso. O filho do paraibano tira 9 e não entra na universidade. O do afrodescendente tira 5 e entra. Isso é justo? Será que o paraibano é um sofrido também? Vamos querer inventar cota para nordestinos? Isso é questão de mérito, competência. Se eles podem ser tão bons no ensino superior, que acredito que sejam bons, por que não estudam no ensino básico aqui atrás, né, para que tenham a melhor base e sigam carreira numa situação de igualdade? Porque essa polícia nos dividia no Brasil, de brancos e negros, de homens e mulheres, nordestinos e sulistas, homossexuais. O que o senhor propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado? Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam para cá. Na costa também. Eram entregues pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Que dívida é essa? É uma Nós dívida temos, histórica. Hoje em dia, eu acho que misturado no Brasil, né? Os Estados Unidos pagou essa dívida, vem pagando. Mas que dívida é essa, meu Deus do céu? Os Estados Unidos fazem isso. Pergunto para você, já que o Frei não está aqui. É justo a minha filha ser cotista? Depende se ela for pobre. Não fala aí. Não, mas tem cota para pobre, cota para negro e para índio. Vamos, olha só. Um negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o negro. Na Academia Militar das Agulhas Negras, vários negros se formaram comigo. A narrativa da escravidão. Sempre a mesma narrativa. A jornalista fala, o que você propõe para resgatar a dívida da escravidão? O país escravizou? O jornalista, os próprios negros eram escravizados, mas os outros negros pagavam.
Portugal fazia o tráfico. Os Estados Unidos ainda está pagando a dívida. Que ignorância de narrativa da parte de jornalistas. Ignorância mesmo. Quando nós sabemos que o próprio brasileiro, lá em 1900, escravizou o próprio país, sem se importar por o povo, porque o que eles importavam mesmo era o dinheiro. O mundo todo está abaixo da escravidão. Já há mais de 200 anos, uma escravidão corporativa. E o que eles falam sobre isso? Ninguém me responde. Será que eles vão responder sobre a escravidão corporativa? É engraçado, não é? Que eles sempre voltam àquela coisa das minoridades, dos indígenas, dos negros. Bolsonaro falou tudo certo. Por que existe diferença entre nordestinos e sulistas, entre homens e mulheres, entre gêneros? Por que existe? Porque convém, sempre traz pautas políticas, sempre traz dinheiro. E isso é o que importa para eles. O que essas narrativas trazem de aporte a nível de dinheiro e a nível político.